Olá, eu terminei de ver Não Olhe Pra Cima. Eu vi em duas partes, né? Coisa de pai, assim, que não tem tempo para ficar vendo esse filme quando as crianças estão acordadas. Mas eu queria fazer um comentário que não é um comentário assim sobre o filme para mostrar conexões com a sociedade atual, até porque assim eu vejo muita gente fazendo esses comentários agora como se fosse algo próprio de um grande pensador, né? Perceber essas conexões. Ah, eu me sinto um filósofo falando dessas coisas. Quando na verdade assim o filme é feito para isso ser percebido por qualquer pessoa com uma inteligência mediana, né? Não perceber conexões com o nosso contexto é que seria um problema, né? Não tem nada demais. Então, vou fazer mais um vídeo aqui falando sobre conexões com a questão da futilidade, com a questão da ganância desenfreada, com a questão da mídia e tudo mais, não seria nenhuma contribuição, eu acho, né? Então eu foco num ponto muito específico que não é teológico. Até comento que eu acho que no roteiro nós não encontramos uma crítica muito ácida às religiões, especialmente aos charlatães religiosos, né? Isso poderia ter entrado ali. A fé, na verdade, aparece de uma forma sutil, né? Muito pequena, em um discurso ou outro aparece, mas tem um tom, de certa forma, positivo em um momento muito específico, né? Em um momento crucial. Mas isso é outra questão. Eu quero falar sobre a ciência, né? O estatuto que a ciência tem no filme. A ciência está colocada, essa é a questão, junto com tudo isso, junto com a futilidade dessa cultura pop, junto com a ganância do capitalismo desenfreado, junto com um desvirtuamento da mídia, a ciência está ali criticada junto com tudo isso ou não? Né? E eu acho que não. Eu vi gente dizendo que sim, porque tem cientistas que são retratados ali como pessoas más, pessoas imperfeitas, pessoas que não contribuem para o êxito da humanidade, mas que fazem o contrário. Eu acho que essa percepção ela é equivocada porque ela confunde ciência com cientistas. Não é um elogio aos cientistas que há no filme, mas há sim um reconhecimento do valor da ciência. E isso fica muito claro por algo que eu vi sendo desconsiderado nas análises e que é fundamental, né? Que sim, há cientistas que estão cooptados pela grande empresa ali, né, pelo grande empreendimento, por uma questão financeira, por uma questão de interesse egoísta. O filme não é uma exaltação da pessoa do cientista, né, como acima é, de críticas, acima de problemas morais, né? Isso não. Mas mesmo esses cientistas no seu trabalho são criticados não por uma questão simplesmente moral, mas porque eles estão abrindo mão do procedimento normal da ciência, né? Abrindo mão do procedimento que deve ser feito conforme a ciência hoje entende que deve ser feito. E o procedimento que é mencionado, assim, que falta ali, ele é mencionado duas ou três vezes, né? Eu esperava que as pessoas percebessem isso, principalmente quem é da academia. É a falta da avaliação por pares. Né? Quando você tem um projeto, você tem uma teoria, uma hipótese ali bem argumentada e pronto, né? Vou colocá-la em andamento, vou executá-la. O problema que o filme mostra a pressa e a necessidade de aprovar esse procedimento e de ter um otimismo quanto a ele, fez com que se abrisse mão de um procedimento próprio da ciência de hoje, que é essa avaliação por pares. Para quem não sabe o que é avaliação por pares, eu explico minimamente no que acontece, por exemplo, num periódico científico, né, num periódico acadêmico. Eu quero publicar no periódico tal, né? Quero publicar na Estudos Teológicos, quero publicar na Horizonte, na Perspectiva Teológica, periódicos acadêmicos de teologia muito importantes aqui no Brasil. O que eu vou fazer, né? Eu mostro o meu nome, meu título e digo, eu sou um cara bacana, deixa eu publicar um texto aí? Não, né? Eu escrevo o texto,
padronizo esse texto na formatação que eles exigem, que esse periódico exige, e eu submeto esse texto para a publicação. Não é o sujeito da revista que vai olhar meu nome, meu currículo, vai olhar o texto assim, achei bonitinho, vou publicar. Não é isso que acontece, né? Ele submete, ele envia esse texto para 2 avaliadores, nesse caso uma avaliação por pares às cegas, ou por pares também, talvez seja bom dizer o que é o por pares, né? Porque são pessoas que têm a mesma condição no âmbito acadêmico. Mais ou menos a ideia é essa, né? Ou seja, no caso de um cientista, o trabalho dele vai ser avaliado não pelo grupo do WhatsApp. Talvez seja importante dizer isso, né? O trabalho do cientista vai ser avaliado por pares do cientista que são, então, outros cientistas, né? Então, no caso da teologia, né? Eles vão enviar esse texto para outras 2 pessoas com formação na área da teologia, numa avaliação às cegas, eles não sabem quem escreveu o artigo, o sujeito que escreveu o artigo não sabe quem o vai avaliar, então é feita a avaliação e esses pareceristas, que são os avaliadores, vão dizer, não, tudo bem, o texto está bom, há uma pesquisa séria aqui, ele pode ser publicado nesse periódico. Ou vão dizer assim, não, acho que não, ele pode ser publicado, mas há falhas no argumento aqui, 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 precisa ser corrigido. Ou vai dizer assim, não, de forma alguma, esse texto não academicamente, não tem uma qualidade acadêmica suficiente para ser publicado nesse periódico, né? Isso pode acontecer também. Isso é avaliação por pares, né? E isso faz com que a ciência possa caminhar com passos um pouco mais seguros, né? Que não possa simplesmente estar à mercê das vontades pessoais de cada pessoa, de percepções sem muito sentido e de interesses escusos, né? E de interesses monetários, que é o que acontece no filme, né? Obviamente, né? Obviamente. Então, assim, se o cientista é criticado, né, no filme, né, se parte dos cientistas aparece ali como digna de uma crítica muito, muito dura, na verdade a ciência não. Né? Na verdade o filme diz assim, abriu-se mão de um procedimento científico, de um procedimento próprio da academia, que teria garantido um êxito, né? Que teria pelo menos feito perceber o equívoco. Percebe então, né? Então não é assim, a ciência está da mesma forma criticada. Não, a ciência não. A ciência não. Justamente é porque as pessoas, por problemas morais, elas abrem mão do procedimento que hoje levado sempre pela ciência para que as coisas aconteçam bem. Então, assim, eu queria comentar outra coisa, né? Que é tangencial, assim, mas vale a pena dizer, né? Por exemplo, livros, mesmo livros com aspecto de conhecimento acadêmico, muitas vezes não passam por essa avaliação por pares. Então, por que os livros são publicados? O mais das vezes, né, existe também, em um âmbito muito mais restrito, uma avaliação também, mas o mais das vezes os livros, mesmo de pessoas que são acadêmicas, mesmo de pessoas que têm titulação acadêmica muito, muito alta, eles são publicados por 2 questões, né? Ou a pessoa financia a publicação, o próprio autor ou alguma instituição a que ele está ligado, né, banca a publicação do livro, ou uma questão mercadológica, né? E aí a editora vai olhar assim, o sujeito é muito conhecido, ele tem 100 mil seguidores, né? Isso aqui vai vender pelo menos uns 3 mil livros, uns 3 mil exemplares. Financeiramente não compensa, né? Vamos publicar. Assim, questão mercadológica é uma questão financeira, né? No caso dos livros, o mais das vezes. Nos periódicos acadêmicos não é assim, né? E aí a questão é a avaliação por pares, né? Isso é bom saber, né? Eu acho que vocês que não são da área da academia, que não passaram, tiveram uma vivência na academia um pouco maior, precisam saber disso, né? E até para entender assim o que está em jogo no filme ali, né? É, é isso que eu queria dizer, né? Talvez não contribua muita coisa não, mas abra os olhos de alguém para um aspecto que eu não vi ser percebido em algumas análises por aí. Bênção de Deus, vamos conversando, e até a próxima.